Muito obrigado, muito obrigado. Uma pequena mudança nos pedidos mentais, grandes mudanças na vida. Quais são essas pequenas mudanças e o que quer dizer pedidos mentais? Por que fazem grandes mudanças na vida? O texto foi tirado desta revista Ascendedor, número 147. São as primeiras revistas em português que todos nós ficávamos ansiosamente esperando. Era a única fonte de leitura, tinha poucos livros em português. Então, a fonte das palestras, das reuniões de vizinhança, dos denduins na época, eram essas revistas Ascendedor. Eu também ficava ansiosamente esperando todo mês receber a revista. Tem preceitos diários que eu até guardo até hoje. Lembro nos momentos de dificuldade, de problema, quando eu estou meio perdido. Lembro aquelas frases. Procuro relembrar, reler aqueles textos e artigos. Tinha uma grande vibração espiritual de luz da verdade. Tanto é que tem relato na revista que diz que uma pessoa estava totalmente perdido na vida, desesperado, pensando até em se matar. Andando numa praça, viu uma luz vindo de uma direção de um banco. Quando se aproximou do banco daquele jardim, encontrou uma revista Ascendedor, fonte de luz, que estava lá em cima. Alguém da Seitianoye tinha deixado. Como é que uma revista vai brilhar? A revista não vai brilhar, não tem lâmpada, mas não é isso. A luz da verdade, ela contida, emite a vibração de luz que foi captado não pelo olho físico, mas foi captado pelos olhos espirituais daquela pessoa. Na realidade, a verdade que a pessoa procurava entrou em contato com a verdade e encontraram lá naquele banco do jardim. A pessoa leu a revista, leu não sei qual artigo, o texto, mas a pessoa fez o relato de que se curou, que resolveu o problema, deixou de pensar em se matar e vive alegre, feliz, em harmonia com todas as pessoas. E a pessoa diz: ainda bem que eu não me matei, eu não sabia que a vida era tão boa. E é uma grande verdade. Eu peço também a ajuda de vocês todos para curtir, comentar, compartilhar, porque isso faz com que a luz da verdade chegue nas mãos das pessoas que necessitam desta verdade. Vídeo do YouTube não vai emitir luz física, brilhar, mas ela vai emitir uma vibração da luz da verdade, das palavras da verdade contidas, que vão fazer que os olhos espirituais dessas pessoas enxerguem a luz e consigam ter acesso a essas palavras da verdade, solucionar seus problemas e ter uma vida próspera e feliz. O professor Masaharu Taniguchi diz assim: não se considere pecador, não merecedor. Porque quando a pessoa se considera pecador, ela no fundo se considera não merecedor, se considera merecedor de sofrimento, que é a pior coisa. Por isso que o pecado é o estipêndio da morte, atrai só coisas ruins. O professor Masaharu Taniguchi diz assim: a religião deve libertar, facilitar a vida das pessoas e não tolher a liberdade, causar mais dores, mais sofrimento, mais dificuldades na vida dessas pessoas. Outro dia, num programa religioso, surgiu uma voz alta e forte: todos os homens são pecadores. A seguir, a voz sugestiva continuou: os homens são pecadores, não pelo fato de terem cometido um ou dois pecados, mas porque trazem o pecado na essência, ou seja,
é fruto do pecado, é o tal do pecado original. Imagina alguém ouvir uma coisa dessa de um orientador, de um pregador religioso, de um religioso. Isto é uma sugestão, para sugestionar que você é pecador, que você merece sofrer. Estas palavras só servem para fazer prisioneiro do pensamento eu sou pecador. E é uma grande verdade. Aprisiona, eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador, eu mereço sofrer, eu mereço ser castigado e assim por diante. O que isso vai trazer de bom? Nada. Um religioso desse faz é levantar fumaça. Levantar fumaça, levantar assim, ter consciência de que é pecador, mas a consciência de que é pecador não vai livrar, deixar de ser pecador. É como uma fumaça, acaba só asfixiando, deixa ainda mais atordoada a pessoa, perdido, sem saber o que fazer. E é isso que acontece quando você faz esse tipo de afirmação: você é pecador, você é pecador. Pode ser que você faça com intenção, boa intenção, mas boa intenção não serve para muita coisa na maioria das vezes. Então, o que tem que fazer? Jesus Cristo salvou as pessoas declarando a inexistência do pecado. São-te perdoados teus pecados. Ele disse isto porque Deus não criou o pecado. É a crença errada, ou seja, a mente, ilusão profunda, que cria uma imagem falsa. Cria aquele eu sofredor, eu triste, eu fracassado, eu doente. Com o poder da palavra, Jesus apagou a mente em ilusão, apagou a ilusão, essa crença errada, e libertou da prisão mental muitas pessoas e salvou a vida das pessoas. Jesus Cristo disse: são perdoados os pecados de todas as pessoas. Jesus não disse que foi perdoado graças ao mérito destas pessoas por ter praticado boas ações ou por ter sofrido por muito tempo. Essa é uma ideia errada. Tem pessoas que acham que se sofrer bastante por muito tempo vai ser perdoado. Não vai ser perdoado porque sofreu. O que elimina o pecado é a compreensão da verdade, o arrependimento de que o Filho de Deus jamais vai fazer esse tipo de coisa. É o arrependimento. O eu da ilusão, que desconhecia a verdade, que praticou esses atos. Eu, verdadeiro agora, que despertou, não vai mais praticar esse tipo de ato, tipo de pensamento. Esse arrependimento, pedir perdão e ter gratidão pelas pessoas que você causou problema, é que vai livrar da consciência do pecado. A fumaça não acende o fogo. Pelo contrário, a fumaça asfixia a brasa porque não faz chegar o oxigênio. Então não acende fogo nunca. Jesus não disse que foi perdoado graças ao mérito destas pessoas por ter praticado boas ações ou por ter sofrido por muito tempo até agora. Mas que todas as pessoas são perdoadas de seus pecados porque Jesus sabia da inexistência do pecado na sua essência. Inexistência quer dizer, ele sabia que não era criação de Deus. Jesus Cristo jamais iria contrariar a vontade do Pai. Se fosse desejo Deus castigar o pecado, ele não iria dizer: são-te perdoados os teus pecados. Ele sabia da inexistência do pecado, ou seja, que o pecado era uma criação mental, assim como diz na Sutra. Há quem diga: pecador, pecador, Deus não criou pecador algum, por isso neste mundo não existe um pecador sequer. Pecado não passa de sombra da ilusão da mente que cria uma imagem falsa, cria uma personagem falsa de pecador, de sofredor, de doente, de angustiado, de depressivo. A salvação só se completa se você aceitar
docilmente essas palavras e acreditar que não somos pecadores. Quais são essas palavras? Eu sou filho de Deus. Deus jamais criou o pecador como seu filho. Isso que significa? Significa arrepender, passar a agir como filho de Deus de hoje em diante. Jesus também deixa bem clara a nossa filiação divina. Pai nosso que estais no céu, isto é, o homem é filho de Deus perfeito. Deus não é Pai só de Jesus, mas Pai nosso. Portanto, nós somos filhos de Deus e nunca deixamos nem deixaremos de ser filho de Deus. Na Sutra, referindo-se a isso, diz: Deus é a fonte da luz, homem é a luz emanada de Deus, é a vibração mental da mente de Deus, ou seja, do pensamento de Deus. A energia mental do pensamento de Deus é que criou o homem. O homem é luz emanada de Deus, assim como não existe luz sem fonte, não existe fonte sem luz. Deus e homem são um só corpo. Eu sou luz emanada de Deus. É isso que você tem que guardar. Não deve ter pressa, ser afobado, ser desesperado. Isso é uma grande verdade. Em questões de assimilar a verdade, principalmente, você não pode ter pressa. Não se deve ter pressa. A mente apressada provoca atritos, brigas, destrói objeto e provoca perda de fôlego no meio do caminho. A pressa é causa de muitas desarmonias, brigas, conflitos. Isso acontece na vida pessoal, na vida profissional, vida familiar, principalmente no lar, entre marido e mulher, filhos. A pressa provoca perdas. A doença significa perder saúde. Também se origina da mente apressada. A mente apressada cria essas perdas, brigas, perda de harmonia, atrito, briga, destrói o objeto. As doenças pulmonares, asma e cardíacas que provocam falta de ar, falta de fôlego, diarreia crônica, que pode ter como causa psicológica a pressa. As causas das doenças pulmonares, asma e doenças cardíacas que provocam falta de ar, diarreia crônica, pode ter como causa psicológica a pressa. Quando abandonar a mente apressada, será retirado um dos pilares que sustentam todos os males, que é a desarmonia, porque a pressa é a causa da desarmonia, e desarmonia é a causa de 90%, quase 100% dos problemas da nossa vida é causada por desarmonia ou falta de harmonia. Consequentemente, estes males, doenças, infelicidades e sofrimentos serão sanadas ou atenuadas sensivelmente. Se compreendermos que não somos uma existência efêmera no mundo fenomênico e que vivemos agora a eternidade da vida, desaparece a necessidade de nos apressarmos. A esta conversão é dito substituição do eu na Seitianoye, e no cristianismo se diz nascer de novo ou conversão. Então vamos ver o que é necessário fazer para você deixar de ser apressado, afobado, angustiado, preocupado. Nascer de novo é fazer mudança completa na posição da mente. O que é posição da mente? Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu falei, como posição da mente? O que é posição da mente? No momento em que se desperta para o seu eu espiritual, o homem consegue livrar da ideia que é apenas um ser limitado. Passa a ser um ser ilimitado, porque como ser físico, você é limitado. Não há como dizer que esse corpo aqui é limitadíssimo, na verdade. Não consegue mover rapidamente, não consegue erguer nada, ter força mais do que o peso do seu corpo. Enfim, é cheio de limitações.
Isso faz com que você passe a ter a consciência de que é um ser limitado, ser mortal. Quando você desperta para o seu espiritual, você passa a ter a consciência de que é um ser ilimitado, ser imortal. Ao contrário, quando você vê você como corpo, vê assim como ser limitado, ser efêmero, passageiro, insignificante. Trata-se de uma mudança completa na posição da mente, em que o homem abandona a ideia errônea de ser um mero corpo material, tornando-se consciente do seu eu espiritual. Isso faz com que você apague a ilusão inicial, apague o pecado inicial, pecado original. Ilusão inicial é o quê? Pensar que o corpo, esse casulo do homem, é o homem. Ilusão inicial, ou pecado original, é o que consta no Gênesis 3, na expulsão do jardim do Éden. Enganado pela serpente, ou seja, a matéria, comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a inteligência cerebral. Os olhos de ambos se abriram e, tendo conhecido que estavam nus, viu o corpo, viu que era matéria, viu o corpo. Enquanto você não via o corpo, você não ia ver nu, né? Não ia ver o corpo. Quando viu o corpo, viu que era ser material, por isso que cozeram filho de figueira, fizeram assim cinturas. Ou seja, o que é? Tendo conhecido que estava nus e viu o corpo. Significa que você reconheceu a si como ser material, ou seja, você adquiriu a consciência material de si. Na Sutra Sagrada diz assim: a ilusão inicial surgiu em tempos remotos da teologia segundo a qual o homem é feito do pó da terra, e nos dias atuais da ciência moderna segundo a qual o homem é feito de matéria. Nos tempos antigos, que o homem adquiriu a consciência do eu pecador, e nos dias atuais a ciência moderna segundo a qual o homem é feito de matéria, acha que são meros componentes materiais. Gênesis 3 fala da expulsão do jardim do Éden, ou seja, é lá que começa a ilusão inicial, que é a aquisição da consciência material. Os olhos de ambos se abriram, tendo conhecido que estavam nus, viu o corpo, cozeram folhas de figueira e fizeram para si cinturas. O homem, naquele momento, decaiu da condição de espírito para a matéria. Decair é cair para o estado inferior a que estava, ou seja, estava no estado superior, que era espírito, e caiu para a condição de matéria. Decaiu da consciência espiritual para a consciência material. Isto está na Sutra Sagrada da seguinte forma: embora a vida não esteja na matéria, imaginam que ela está na matéria, a esse equívoco se diz ilusão. Na verdade, ele não decaiu, parece que decaiu devido à ilusão. Ilusão quer dizer distorção ocorrida na ocasião da passagem da vida, aquela forma de reconhecer, reconheceu como eu material. É a forma de reconhecer. Mudou a forma de reconhecer, não a sua essência. Você continua sendo ser espiritual. Por isso que você tem que mudar a posição da mente, que é a tua consciência. Ilusão é pensamento invertido, quando você pensa que é matéria, quando é espírito. Isto é ilusão, pensamento contrário. Os dois mundos do homem. Assim se formou o homem, sendo espírito, vive no mundo do Dissô, no mundo de Deus, no reino de Deus, no céu, é livre, perfeito, mas ao mesmo tempo vive no mundo terreno, como homem matéria, regido pela lei da causa e efeito. O homem é como lua redonda, lua é sempre redonda, independente de
se mostrar não completa nas fases que não é lua cheia, você olha, você não vê lua cheia, vê lua comprida, meia lua. Você não pensa que a lua é redonda. Da mesma forma, a lua redonda refletida na água, na superfície turbulenta da nossa, aqui desse mundo terreno, o eu perfeito refletido nesse mundo turbulento, nesse ambiente turbulento, você vai ver imperfeito, mas assim como a lua é sempre redonda, você é sempre perfeito. Não se prenda à imperfeição, não veja a imperfeição, não tente enfiar a mão na onda turbulenta e tentar colocar em ordem, você vai piorar a situação. As pessoas fazem isso, enfia a mão na ânsia de resolver a situação e piora a situação. Você tem que fazer como Jesus Cristo, retirar, fazer meditação, voltar a ser eu perfeito, eu espiritual. Assim como a lua é sempre redonda, você é sempre perfeito. Não tenta ver o perfeito, ver o perfeito no imperfeito. Não adianta querer ver a situação turbulenta, errada, bagunçada, pessoas fazendo coisas erradas e dizer aquela pessoa é perfeita. Você não vai ver no fenômeno. Aquela pessoa nunca foi imperfeito. É perfeito. Você que está doente, você nunca foi imperfeito. Você é perfeito. Se você olhar seu corpo franzino, magro, você vai dizer, eu sou imperfeito, eu sou doente. Não adianta querer ver perfeição na imperfeição. Você é perfeito. Ponto final. Você é perfeito. A lua é redonda. Não tem que discutir, não tem que ficar brigando mentalmente. Ao ler Desaceitando e conheceres a verdade, se sois curar a doença, porque destrói a ilusão inicial. A ilusão inicial é pensar que existe aquilo que não existe. Pensar que doença existe, pensar que a fraqueza existe quando não existe. Você é perfeito, se é perfeito, a imperfeição não existe. A sua vida como restaurante. Isso é muito interessante quando eu li isso. Como a minha vida como um restaurante. A sua vida como grande e bem equipado restaurante onde há qualquer tipo de prato, desde o mais refinado até o mais inferior. Você está sentado na mesa do restaurante, no entanto, mesmo após muita espera, não é servido nenhum prato e você está com fome. As outras pessoas que estão no restaurante já foram servidas com o respectivo prato que pedindo, dizendo, eu quero XX, eu quero isto, eu quero aquilo. Isto é, falar o nome de um prato de forma correta. Você sabe por que não trazem nenhum prato à sua mesa? É porque você não usa a força da palavra e não pede o prato que deseja. O restaurante da sua vida é movido pela palavra. Se você não fala a palavra correta ou não fala nada, o restaurante não vai servir nenhuma comida. Como o restaurante da vida é movido pelo poder da palavra, se usar a palavra errada, inadequada, o garçom trará um prato inadequado a você, isto é, coisas que causam sabores amargos, tristes e até dores na sua vida. Será que você não estará usando palavras inadequadas que fazem pedidos mentais errados, por isso só está recebendo coisas desgostosas da vida, amargas da vida? Pequenas mudanças nos pedidos mentais, grandes mudanças na vida. O que é pedido mental, então? É a palavra que você usa. Reflita bem sobre o nome dos pratos que você está pronunciando em sua mente atualmente, que são seus pedidos mentais.
Não estará todo o tempo pronunciando mentalmente doença, miséria, pobreza, infelicidade, sofrimento. Murmurar, ou ver e criticar ou reclamar é pronunciar mentalmente o nome de um prato amargo, triste, ruim, desgostoso. O garçom do restaurante é bem prestativo e anota qualquer tipo de palavra que você murmura, mesmo que não seja audível. Por isso, enquanto ficar pronunciando o nome de prato desgostoso, ruim, o garçom, que se chama lei mental, trará à sua mesa pratos de miséria, de doença, de pobreza, de falta de dinheiro, falta de saúde, que tem sabores muito amargos, ruins. Realmente tem sabor muito ruim. Pessoas infelizes que vivem amargurado experimentem fazer pequenas mudanças nas palavras que utilizam ou costumam pensar. Uma pequena mudança nos pedidos mentais, ou seja, aquele pensamento cotidiano do seu dia a dia, como agradecer ao invés de reclamar, elogiar ao invés de criticar, sorrir em vez de ficar aborrecido, fazem grandes mudanças na vida. As pessoas em geral não têm ideia que essa pequena mudança na forma de murmurar, de pensar, de ficar repetindo, murmurando, falando coisas ruins, coisas negativas, fazem grandes mudanças. Pequenas mudanças, tipo, ao invés de reclamar, você elogiar, agradecer, faz uma mudança enorme, muda completamente a vida das pessoas. É o que a revista Acendedor fazia na época. Não eram grandes mudanças na vida, mudanças na atitude das pessoas, não. Pequenas mudanças, aprender a agradecer a pequena coisa. Muito obrigado por dia de hoje, muito obrigado porque eu acordei saudável, muito obrigado porque tive uma noite agradável, muito obrigado que eu tenho um lar, tenho uma família, tenho um teto para morar. Pequenas coisas, realmente muito pequenas coisas. Essas coisas fazem grandes mudanças na sua vida. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.